Olá, pessoal! Cá estamos nós para mais uma Love Live Neuroscience. Hoje o tema é qualidade da comunicação. O que será que a neurociência tem a falar sobre isso? Eu estou aqui me avorando, né, a falar sobre isso, mas também já fui bastante inspirada por Flávio Maneira, Vera Martins, Cibele Sabino, gente com quem eu converso muito a respeito de comunicação e a gente faz várias correlações entre neurociência e esse tema, por isso eu resolvi falar sobre isso com vocês, tá bom? Quem está chegando por aí? O senhor Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, boa noite, meu querido, como vai? Já tá a Dodge, querida Dodge, um beijo grande, a querida Carol, a Dani. Dani do céu, se eu te contasse o que é o episódio na Toca do Coelho que a Denise escreveu recentemente num post seu, você ia morrer de rir, mas infelizmente não poderei abrir essa história. Renata querida, como vai? Adriana recentemente também escreveu alguma coisinha no Face que eu acho que eu não respondi ainda. Desculpa, minha querida, mas farei isso o mais breve possível. Muito bem, pessoal. Então, eu escolhi falar sobre qualidade da comunicação à luz dessa questão da neurociência. Até eu escrevi um postzinho outro dia aí, deu bastante curtida, as pessoas compartilharam. Então, eu acho que esse é um tema que mexe com as pessoas, né? E que vale a pena a gente comentar, então, tá bom? Esperar mais um pouquinho, mais gente chegar por aí. Tem pouca gente por enquanto ainda. Ah, já respondi, tá vendo? Eu tô ficando meio doida, viu, Adriana? Se eu falar para você que eu não tenho certeza de quase nada das coisas que eu já fiz ou que eu deixei de fazer. Porque é o seguinte, gente, eu devo confessar a vocês que eu estou passando por um momento dramático da minha existência, uma vez que eu resolvi construir uma sede nova praticamente para a Inédita. Aluguei uma casa que é muito boa, que é enorme, com todas as coisas que eu preciso, mas que precisava ser totalmente adequada à necessidade da Inédita. E aí, a cada coisa, cada curva que eu faço aqui dentro dessa casa, o Jack vem com toda a força, né? Então, já que está fazendo aqui, eu estou praticamente há 20 dias alucinada, já tem 30 dias alucinada dentro desta casa aqui, fazendo essa reforma. Mas vocês não perdem por esperar, tá? Então, no dia 6 de julho, nós vamos ter aqui uma grande inauguração. Alguns de vocês serão convidados para estarem aqui presencialmente. Infelizmente, eu não posso convidar todo mundo que eu queria, porque não tem nem espaço, né? Mas o que eu resolvi fazer? Eu vou estrear, já no dia 6 de julho, o sistema novo da Inédita de transmissão ao vivo. E vocês vão ver o que a gente é capaz de fazer com esse novo sistema para transmitir as aulas, os cursos, os webinários, os grupos de estudo, tudo ao vivo com alta qualidade. Vocês vão ver o tamanho da confusão que eu estou aprontando por aqui. Nós vamos ter, só para vocês terem uma ideia, 12 takes de câmera dentro da sala de treinamento. Vocês vão ter 12 perspectivas de câmera dentro da sala de treinamento, mas a sala inteira microfonada, quer dizer, qualquer pessoa pode falar ao microfone e transmitir o seu recado, né, pela internet ao vivo. Nós colocamos uma banda larga aqui com redundância para que o sinal nunca tenha problema. E é isso aí, né? Esse é o grande desafio. Nós estamos no meio da confusão tentando colocar tudo isso para funcionar. E o primeiro curso desta fase nova da Inédita, que eu estou chamando de Inédita 4.0, depois eu explico para vocês por que 4.0, é o curso Neurociência Aplicada à Educação. Tá aí o link, são dias 7, 8 e 9, a inauguração é no dia 6 de julho, dia 7 começa o curso, 7, 8 e 9. O curso está com um precinho super camarada para 24 horas, em 10 vezes sem juros, tá ok? Isso já é a primeira iniciativa da Inédita 4.0. Todos os cursos presenciais da Inédita agora são em 10 vezes sem juros, tá bom? E esse aqui é o primeiro que a gente está trabalhando. Esse curso já não tem
1000 vagas, viu? Nós já estamos com 24 inscritos para esse curso. Então, como a sala tem capacidade para 35 pessoas, nós temos nesse momento para esse curso apenas 11 vagas, tá ok? Então, se você tem interesse, aproveita que é férias, aproveita que os professores estão mais numa boa. Serve para qualquer professor, basta você ter interesse em saber como é que cérebros aprendem, que você vai tirar proveito desse curso. Tem muita gente por aí que já fez esse curso. Deixa eu ver. A Aline está aí. Quem mais está aí? A Renata já fez esse curso. Acho que o Paulo já fez esse curso. A Adriana já fez esse curso. Fora o pessoal da pós-graduação que sabe qual é a qualidade dos professores que vão estar aqui. Marília Albuquerque, Luciana Costa e eu para dar, né, para complementar o time de expertise nesse assunto. Tá? São todos professores da pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação da Santa Casa de São Paulo, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Não podem perder. Bom, outra coisa que está rolando por aqui é a segunda turma de imersão em neurociência do ano. Vocês sabem que eu só faço 3 desses cursos por ano, né? E tá aqui, ó, imersão em neurociência nos dias 27, não, espera aí que agora bagunçou, tem que olhar ali, segura que já vai, 28, 29 e 30 de julho, 28, 29 e 30 de julho, curso Imersão em Neurociência, são 24 horas de imersão comigo, tá? Várias presenças ilustres confirmadas para esse curso. Especialmente queria comentar que estarão aqui a Flávia e a Paula, minhas queridas, e parece que a Margarete também vem. Já tem, acho que, 8 inscritos para essa turma. Esse curso é um curso que costuma ter menos gente, é um curso um pouquinho mais caro, porque são 24 horas no final de semana, 24 horas comigo, onde eu falo de A a Z, tudo sobre o funcionamento do cérebro de um jeito acessível para qualquer pessoa. Então, se você gosta do meu papo, gosta das coisas de neurociência que eu falo, esse é um curso que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? E se você ainda não está pronto para fazer o curso de imersão em neurociência, ou se você não é daqui de São Paulo e precisa, não consegue se deslocar para estar aqui com a gente, não perca essa oportunidade. Ô, Flavita, acabei de falar de você, viu? Acabei de falar de você aqui, que você vem para imersão no final de julho, né? Acabei de comentar sobre isso aqui, ó. E esse aqui, pessoal, é um curso que é acessível do ponto de vista financeiro, é acessível do ponto de vista de logística, porque você faz ele da sua casa. Além de você estar fazendo o curso da sua casa, você tem fóruns ao vivo comigo, tá? Então a gente conversa a cada módulo sobre o conteúdo e o preço eu não vou nem comentar, porque o preço é para todos, tá? Esse é o projeto Neurociência para Todos, que tem 20 vídeos, estilo TED, 20 minutinhos, com a informação bastante condensada, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito sobre isso aí. Leia o seguinte, deixa eu te falar uma coisa sobre essa história de dar curso em outras cidades. Eu vou te falar uma coisa que você vai ficar chateada comigo, mas eu muito provavelmente não montarei mais, especialmente a turma de imersão, fora de São Paulo. Eu tive 3 experiências, uma que foi no próprio Rio de Janeiro, depois uma em Vitória e uma que nem vingou, que a gente reservou data e tudo mais para uma cidade do sul aqui do país. E o que acontece? As pessoas se empolgam, falam que vão fazer, pedem, entram na fanpage da Inédita, escrevem, traz esse curso para cá, traz esse curso para lá, traz para colar. E o que acontece é o seguinte, na hora do vamos ver, as pessoas não se inscrevem, a gente tem que alugar hotel, a gente tem passagem aérea, a gente tem um custo incrível e acaba geralmente tendo prejuízo, tá ok? Então, eu decidi que eu só faço os cursos da Inédita aqui em São Paulo. E para isso, para quem não é de São Paulo, a gente negocia até prazo, qualquer coisa para que você possa arcar com os custos de deslocamento, porque, de verdade, a gente teve muitas frustrações em relação a levar os cursos para fora. Eu levo agora o curso para fora de São Paulo com turma fechada. Você fala, Ricardo, eu tenho aqui 20 pessoas, a turma está fechada, já tem o custo, já está coberto, já está tudo resolvido, aí eu reservo data para isso. E caso contrário, eu arrebento toda a minha agenda e no final a coisa
não funciona adequadamente. Não é que seja frustrante, não é, porque eu fui à Vitória, foi um curso incrível, conheci pessoas incríveis, mas, por exemplo, no curso de Vitória, a gente nem empatou, né? Então, realmente é complicado, porque é um curso que é difícil de dar, são 24 horas falando, né? Então, eu convido você a vir aqui para a Inédita, curtir. A gente tem um hotelzinho que é barato, que é perto, o lugar é ótimo. Você vai, se você puder vir, você vai aproveitar muito, tá bom? Muito bom. Então vamos ao tema, já que a gente já fez. Ah, e antes do tema eu queria fazer uma homenagem. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é aniversariante de hoje. Na Love Live passada, eu mostrei para vocês uma torre de Hanoi de madeira que eu ganhei dela, tá? Então, eu queria render homenagens à minha amiga Maria Olímpia Dalvi, que é de Linhares, é uma pessoa que está revolucionando a educação da cidade, que está entregando muita qualidade no serviço da educação pública da cidade de Linhares. Eu tenho tido a oportunidade de colaborar, e independente, né, dos negócios que eu tenho com a Maria Olímpia, que são muito bons para a gente aqui, como experiência, como possibilidade de atuar na educação pública, eu tenho grande admiração pela pessoa que é cativante, que cuida do seu entorno, que cuida das pessoas que gostam, e hoje é aniversário dela, eu queria deixar aqui um beijo especial. Eu sei que ela sempre assiste a live no dia seguinte, então receba meu beijo atrasado aí, né, na quinta-feira de manhã. Um beijo grande, Maria Olímpia. A gente tem muita sorte de poder comemorar o seu aniversário e que a gente deseja que você ainda tenha muitos e muitos anos na ativa, ajudando, colaborando com a educação desse país, viu? É um grande orgulho conhecer você e poder participar da sua jornada como educadora. É incrível o que você faz. Muito bom. Então, vamos falar sobre qualidade da comunicação. E aí tem uma coisa muito interessante aqui, que é a seguinte: se debate muito sobre isso, e até no post que eu fiz essa semana falando sobre isso, veio um comentário de uma aluna minha, uma ex-aluna minha da medicina da Santa Casa, Paulina, que fez um comentário que eu achei muito pertinente, o comentário dela, mas é também muito significativo. Pelo seguinte: quando a gente se comunica, minimamente, existem dois lados nessa comunicação. Isso é a aula número 1 da faculdade de comunicação, letras. A primeira aula é isso. A gente fala do emissor, né? Fala do receptor. Falando de comunicação, o assunto é esse. Existem dois lados, existe o emissor, existe o receptor, e cada um deles tem um aspecto importante na qualidade da comunicação, parará, muito bem. Concordo com tudo isso. E o meu post falava a respeito, até um pouco daquilo, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, que foi o resultado do Café Insight, que nessa semana, na segunda-feira, eu participei junto com o Sidney Oliveira e o Eduardo Carmelo, que são palestrantes, escritores que falam muito sobre comportamento humano, sobre design de negócios, né, e desenvolvimento de pessoas. O Sidney tem uma escola de mentores, o Eduardo tem uma consultoria, o Edu Carmelo tem uma consultoria de negócios. São pessoas incríveis, e eu fui num evento deles que eles fazem, que chama-se Café Insights, da onde sai sempre sai um vídeo e tal, e esse vídeo aí está rodando, até deve. Opa, teve uma queda aqui na internet. A gente vai ter internet que não cai, mas por enquanto ainda não está pronto o sistema, né? Então eu estive lá no Café Insights do Carmelo e do Sidney, e lá eu falei sobre isso, né? Quando me perguntaram qual é o insight que você tira disso daqui, eu disse o seguinte: o insight que eu tiro de hoje é que quando a gente vai conversar, quando a gente vai se comunicar, quando a gente vai construir ideias conjuntas, comunitárias, né? É muito importante que a gente nivele
os signos que a gente está usando. Quando eu falo em motivação, eu preciso explicar o que eu estou dizendo. Quando eu falo em emoção, eu preciso explicar o que eu estou dizendo. Quando eu falo em significado, quando eu falo em comportamento, quando eu falo de características, quando eu falo de competências, tudo isso precisa ser definido. Porque existem muitas correntes de pensamento debruçadas sobre o comportamento humano. O comportamento humano sempre foi uma das coisas mais estudadas. Nós temos uma enorme necessidade de entender o comportamento humano, porque, diferentemente de estudar comportamento de animais, né, eu, como veterinária, tive muitas oportunidades de estudar comportamento de animais e até mesmo eu participo, sempre que é possível, de uma pós-graduação em comportamento animal. Eu falo sobre emoção, sobre tudo isso no que tange ao comportamento animal. Mas o comportamento animal ele é relativamente simples de ser compreendido. Agora, o comportamento humano não, porque nós ganhamos umas nuances de comportamento que tem uma correlação muito forte com a linguagem, tem uma correlação muito forte com a nossa capacidade de raciocinar e todos os significados, e a cultura, e a religião, e tem tantas coisas que estão interferindo aí no comportamento. É justamente por isso que o comportamento humano é estudado por tantas pessoas, estudado por uma enormidade de pessoas, né? E é preciso que a gente nivele o vocabulário. Então, hoje, quando eu chego para dar uma palestra, quando eu chego para dar um curso, eu tive a oportunidade recentemente, num pós-MBA da FGV, que eu fui fazer um fórum de debates com eles lá. Quando eu comecei a falar sobre emoção, havia tanta confusão sobre o conceito de emoção. A impressão que as pessoas tinham eram tão distintas entre elas que, se eu não nivelasse a conceituação, não seria possível continuar. E o que eu percebo que acontece é que a maior parte das pessoas não sabe que uma palavra que ela usa pode ter muitos significados. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que, para mim, é muito significativo e que eu costumo falar sobre ele em sala de aula. E se você é educador, se você é professor, se você é comunicador, se você é palestrante, se você é coach, dependendo da atividade que você tiver, onde a comunicação é um aspecto importante para você, presta atenção nisso que eu vou te falar agora e veja se você tem tomado cuidado com isso, porque é sobre isso que eu quero falar com vocês. Existe um conceito em neurofisiologia que eu tenho que ensinar para os meus alunos da graduação, já no segundo ano da faculdade, medicina, fono, enfermagem, psicologia, qualquer um dos cursos de graduação para o qual eu tenha dado aula na vida, é necessário explicar sobre esse conceito. O que é esse conceito? É o conceito de período refratário. O neurônio, em determinadas circunstâncias, toda vez que ele dispara um potencial de ação, toda vez que ele entra em atividade, ele passa por um período onde é impossível você estimular esse neurônio novamente. Então, ele dispara o potencial de ação, que para nós significa a forma como ele gera o sinal, como ele gera a informação. E, na sequência, ele fica um período bem curto, é uma coisa assim, de milésimos de segundo, num período chamado de refratário. Quer dizer, durante este período, ele não é capaz de responder a nenhum estímulo. Então, ele não vai conseguir fazer um outro potencial de ação. Tá? E existe, inclusive, para complicar a história, o conceito de período refratário absoluto e o conceito de período refratário relativo, que eu não vou entrar no mérito, mas vocês conseguem imaginar o tamanho do rolo que é tentar explicar como isso funciona, como isso acontece. Já seria muito difícil se as pessoas soubessem o que significa a palavra refratário. Mas o que eu descubro ano após ano, e isso cada vez se agrava mais, é que a palavra refratário, porque tem uma coisa que é muito importante, que é a seguinte: quando eu não sei o que significa, você fala para mim, eu comprei um Sverves. Eu não sei o que é Sverves. Não tenho a menor ideia do que seja Sverves. Então eu pergunto para você. Se eu não quiser passar vergonha de que eu não sei o que é Sverves, eu procuro no Google. Eu vou
tentar descobrir o que é. Vou perguntar para as pessoas, né? Vou fazer algum movimento no sentido de descobrir o que é os verbos. Agora, quando você me fala uma palavra que eu sei o que é, que eu acho que eu sei o que é, que eu conheço algum significado para aquela palavra, é neste momento que começa a confusão. Por quê? Porque eu falo para você assim, o neurônio entrou em período refratário. Muito bem. Você acha que refratário é uma forma que vai ao forno, uma forma de vidro? Você acha que refratário significa que não quebra? Ou você acha que refratário significa sei lá o quê? E não sabe que refratário não é um substantivo. Na verdade, o que você compra é uma forma refratária. Refratário é adjetivo. Refratário significa que a pessoa não é responsiva, que a forma não responde ao calor, que o neurônio não responde ao estímulo, ele é refratário. E você pode usar isso para pessoas também. Você pode dizer assim, fulano de tal foi refratário aos meus comentários. Fulano de tal não prestou atenção naquilo que eu falei. Não mudou o comportamento por conta daquilo que eu assinalei. Isso é ser refratário. Tá? Mas o que eu enfrento, hoje não, hoje eu já sei disso, eu já resolvo isso logo. Né? O que a gente resolve? A gente resolve o seguinte, eu vou lá e explico para eles. Olha, pessoal, já falo logo o que é. Mas antes que eu não sabia, quando eu não sabia, que eles não sabiam que era refratário, porque se eu sei, veja bem, eu comecei a dar aula, eu tinha 24 anos de idade. Se eu dou aula para gente da minha geração, que era o que acontecia naquela época, eu tinha 24 anos, 25 anos, meus alunos tinham 19, 20, 18, que fosse. Eu não podia imaginar que eu soubesse, e eu não aprendi o que era refratário na faculdade, tem esse outro detalhe, eu aprendi o que era refratário antes. Porque você aprende o que é refratário lendo. Né? Eu leio muito, sempre li muito desde criança. Então eu tenho um vocabulário bom. Mas eu não sabia que eu tinha um vocabulário bom e que as outras pessoas não tinham. Verdade, eu não estou sendo snob, não é isso. Eu não sabia mesmo. Então, quando eu comecei a dar aula, eu usava palavras do meu vocabulário que eu não tinha a menor ideia que as pessoas não soubessem o significado. E sabe qual é o grande problema disso? Quando as pessoas não sabem o significado, mas elas sabem mais ou menos o que é a palavra, sabe o que acontece com o espanhol? Quando você resolve que você vai falar espanhol e aí a pessoa usa os tais dos falsos cognatos. Não existe isso? Palavras que parecem, mas não são? Então, quando isso acontece em português, é desastroso, porque a pessoa não consegue nem imaginar que ela não sabe o que aquilo significa. Então, a qualidade da informação, apesar de ter, sim, como a Paulina comentou, e eu esqueci de comentar o resto da história da Paulina, né? Que a Paulina disse assim, é muito importante que o receptor tenha a escuta, esteja disponível, mas antes de mais nada, é preciso que o emissor tenha certeza que o receptor conhece exatamente o signo que está sendo expressado da forma como ele está sendo expressado. Porque é natural para o ser humano que quando ele escuta uma palavra que ele acha que ele conhece, isso ativa circuitos neuronais que são justamente os circuitos ativados por aquela palavra e que já está carregada de significado e não há a menor chance de eu conseguir mudar esse cenário. Aquilo lá já vai estar pronto. Eu falo refratário, a pessoa vê uma forma. E aí você imagina a confusão de um aluno que fica tentando entender o que uma forma da cozinha da mãe dele tem a ver com o neurônio. Eu perdi esse aluno. Acabou a comunicação, acabou qualquer chance de transformação que eu pudesse ter sobre ele. E aí ele não entendeu essa aula e ele não vai entender a próxima. E aí ele não entendeu mais nada e eu não sei que foi por causa de uma besteira que eu falei. Então, a coisa mais importante que tem é você ter certeza que as palavras que você está usando para a comunicação são compreensíveis para o outro. E mais do que isso, que ele está compreendendo o real significado e não os significados correlatos que ele possa ter tentado adivinhar
ao longo da vida sobre o significado daquilo, porque isso está cheio, gente. Então, se eu falo para vocês assim, o que é emoção? Gente, vocês acreditam que emoção é um conceito múltiplo? Vocês acreditam que se eu falar a palavra motivação, ninguém consegue me dar uma definição única? Tem 300 definições. Então, a gente acha que a gente está abafando, né? A Leandra está por aí, a Leandra trabalha com comunicação, comentando isso. A gente acha que a gente está abafando, que a gente está usando... E pior, às vezes usam termos que são nichados, termos que são de grupos específicos de pessoas, que não são acessíveis a outras. Como se a linguagem fosse uma forma de segregação. Eu vejo isso acontecer dentro da medicina. Tenho meia-culpa. Eu vejo isso acontecer na neurociência. As pessoas falam para mim, nossa, Carla, você tem uma linguagem tão acessível, você explica de um jeito fácil, isso é a minha fama, né? A única coisa que eu faço é tentar alinhar o tempo todo, a Dani trouxe isso, né? Alinhar o discurso faz com que o ouvinte possa melhorar a sua compreensão. É isso que a gente precisa fazer para começar a ter qualidade na sala de aula. Às vezes a gente usa o termo em inglês, achando que isso vai nos destacar, vai nos dar algum tipo de status. Isso só nos afasta do nosso interlocutor. Não há status nenhum em usar palavras que ninguém entende. Porque se você usa palavras que ninguém entende, a sua comunicação não está sendo eficiente. Você que poderia ser um enorme divulgador de conhecimento e tal, se torna uma pessoa incompreensível. Então, falei lá no Café Insight com o Edu e com o Sidney, que eu acho que a coisa mais importante sobre a comunicação é a gente alinhar os nossos signos. E que a gente saia do cenário da nossa disciplina, que a gente saia do ambiente disciplinar, que a gente avance para o multidisciplinar, que a gente ultrapasse o multidisciplinar e chegue no interdisciplinar, que é as inter-relações entre as disciplinas, e que a gente seja muito, muito corajoso e se dispa completamente do seu locus semântico, porque essa é uma palavra que eu nem sei se fui eu que inventei ou se eu li em algum lugar, mas locus semântico é o lugar, o seu locus, o seu espaço de significados. Todos nós temos o nosso locus semântico, que são aqueles significados, são aquelas palavras, são aqueles conceitos que a gente compreende muito bem. Mas tem um enorme campo semântico que você não tem a menor noção do que seja. Então, se você se despir desse seu locus semântico e evoluir no sentido de permitir que os outros te compreendam e estar disposto a compreender os outros, você avança sobre a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é a nossa saída. Eu não posso mais ser uma neurocientista que fica enfiada no meu laboratório tentando investigar coisas que só eu consigo ver, né? Aquele espaço. E aí, nessa estrutura de conhecimento que você pode misturar com o conhecimento dos outros, isso só é possível se você realmente despir o locus semântico, né? Aí o Henrique fez uma pergunta super legal, né? Porque eu estou aqui numa live, eu não sei quem é que está me ouvindo, apesar de eu conhecer várias das pessoas que estão por aqui, que comentam, que assistem isso depois. Henrique, eu optei na minha vida como docente, na minha vida como palestrante e agora nessa minha vida de internet, né? Eu optei por explicar tudo muito detalhadamente. Eu expliquei como eu fiz agora, por exemplo, com a ideia de locus semântico, né? Muito provavelmente, eu não sei de onde eu inventei isso, estou sendo bem honesta para vocês. Eu não sei se eu inventei, eu não sei se eu peguei de alguém, eu não sei. Definitivamente eu não sei. Mas eu adoro esse conceito. Para mim, esse conceito é muito, muito forte, mas ele funciona muito bem para mim. Então, não adianta falar para vocês, o locus semântico. Não, para. O que é locus semântico para mim? O que eu estou chamando de locus semântico? Chamando de locus semântico
aquele conjunto de palavras que você detém o significado específico e que você não tem certeza se as outras pessoas detêm o mesmo significado e se elas ocupam o mesmo locus semântico que você. Pronto. Definido isso entre nós, entramos num acordo sobre o que é locus semântico, a gente pode usar essa palavra. Ah, você não gostou de locus semântico? Eu costumo até brincar com isso. Então você quer chamar de quê? Você quer chamar de abobrinha? Tem importância. A partir de agora, nós vamos chamar esse conceito de abobrinha. A única coisa que a gente precisa ter certeza é que nós dois estamos chamando abobrinha da mesma coisa. Só isso, certo? Nesse sentido, a gente consegue avançar. Porque o que a gente fez com o conhecimento no século XX e estamos fazendo no século XXI, cada vez com mais propriedade, inventando um monte de nome, um monte de conceito, um monte de marca, um monte de... que, pelo amor de Deus, só nos afasta. Né? E toda hora eu vejo uma nova, neurohipnose, hipno não sei o quê. Hoje eu ouvi uma boa, hipno esporte, sabe? Não tem problema, mas escuta, vamos botar todo mundo no mesmo locus semântico, vamos tentar fazer essa conversa, né? Leandro, então por quê? Você tem razão, né? Parece que as pessoas se escondem atrás de termos muito elaborados. Porque se eu perguntar para ela, tá, então me explica o que é isso, ela sofre, ela apanha. Então, eu acho que se a gente for começar a valorizar essa simplicidade na comunicação, se a gente for capaz de falar sem essa conversa toda, né? A gente consegue se acertar, a gente consegue ter qualidade nessa comunicação. Porque a interpretação, a Maria falou, a interpretação que é individual, né? Ela leva essa complexidade, não tenha dúvida. Mas eu preciso, Maria, nós duas mesmo já tivemos várias oportunidades de acertar essas arestas. Pô, o que significa isso para você? O que significa isso para mim? Né? A Maria é uma pessoa com quem eu discuto neurociência, psicologia, comportamento humano e hipnose e tal, há muitos e muitos anos. Né? A Maria já me deu a honra de ser minha aluna muitas e muitas vezes, repetindo. A Maria fez imersão sei lá quantas vezes. Né? E todas as vezes a gente tem uma boa discussão, a gente tem um bom conceito para estruturar e a gente avança, né? Porque o conhecimento não está pronto, o conhecimento não é só meu, o que eu tenho é a minha contribuição. Eu tenho certeza que se a gente puder ir para a transdisciplinaridade, como o Morin propõe, como a teoria da complexidade propõe, a gente avança para esse século XXI, porque senão eu já estou pensando assim no século XXII. Eu já falei isso para vocês, estou muito já pensando no século XXII. Porque a gente vai ter que fazer uma opção de ajustes para poder chegar inteiro nesse século XXII. Nós estamos com a saúde mental arruinada. Ontem eu tive a oportunidade de ir para um evento da Joana Carreirão, que é minha aluna da pós, lá da Santa Casa, e que está com uma iniciativa muito legal de trazer... seriam dicas, seriam sacadas a respeito de como que você pode introduzir elementos no seu cotidiano para melhorar a sua performance. Então, ela é naturóloga, então ela falou de algumas coisas sobre alimentação, foi muito interessante, foi muito legal, mas ao mesmo tempo eu percebi ali que existem coisas que a gente fazia no passado com tranquilidade. Né? Eu estou começando a falar igual velho, certo? Mas, infelizmente, a idade está chegando. E existem coisas que a gente fazia no passado que eram, sei lá, entendeu? Diferentes do que são hoje. E eu vejo que muitas dessas tentativas de se recuperar a qualidade de vida estão praticamente reinventando a roda do que a gente já fazia anteriormente. As práticas meditativas budistas, de atenção plena, graçaram nos anos 80, no início dos anos 90, até você ter o advento da psicofarmacologia mais robusta, da gente ter sintetizado medicamentos para depressão, para ansiedade, para isso, para aquilo, e as pessoas acharam que uma pílula ia resolver tudo. Gente, a pílula trata doença. Resolver é não ficar doente. Como é que eu faço para não ficar ansioso? Vive no presente. A gente falava isso com o Eduardo Carmelo também na segunda-feira. Fica
fica encarnado no aqui e agora, porque se você tiver a necessidade de prever tudo que você faz nos próximos 20 anos, o tempo inteiro, se você precisar mesmo ficar o tempo inteiro pensando nas metas, não sei o que você vai fazer no futuro, a vida vai passar. E você não vai conseguir implementar no presente o que você precisa para o futuro. Então, tem coisas que a gente precisa retomar. Pode ser que a gente retome num nível mais elaborado, né? Eu tenho usado muito a questão da tecnologia como esse resgate, né? Então, Dani, aconteceu uma coisa incrível sobre isso numa palestra que eu dei ontem. Veio um pessoal me inquirir sobre a questão da motricidade, que eu sempre falo bastante, né? Dizendo que era um retrocesso. E eu argumentei, com base naquilo que a gente tem estudado bastante sobre cerebelo, sobre desenvolvimento cerebral, e saíram convencidos de que tinham que recuperar o trabalho de psicomotricidade, que não era perda de tempo. Porque eu vi as escolas abandonarem práticas antigas como se fossem perda de tempo, para daí ficarem enlouquecidos, botando as crianças para treinar conteúdo. Quer dizer, tem uma coisa errada. Você queria salvar tempo para quê? Você queria economizar o tempo da motricidade para fazer o quê? Fazer o quê? Né? Então, tudo isso precisa ser considerado na educação, no cotidiano. A Adriana, por exemplo, está fazendo um trabalho muito legal em mindfulness e provavelmente isso vai fazer parte do TCC dela de alguma forma. É assim, tem sido muito legal também essa coisa da pós-graduação, né? Porque a gente tem visto muitos projetos crescerem, nascerem e se desenvolverem. E a Marli fala assim, será que você está falando sobre doença não está justamente relacionado com a busca desenfreada pela felicidade a qualquer custo? Na verdade, de novo, Marli, vale a pena a gente, já que a gente vai falar sobre esse assunto, definir o que é felicidade. Porque, para mim, falta isso. Falta as pessoas entenderem o que é ser feliz. Porque se ser feliz é não ter obrigações, é não ter problemas, é não ter que fazer nada, isso não é nem possível, né? É um desejo vazio. O que é ser feliz? Ser feliz é ter conquistas. Para ter conquistas precisa ter desafios, né? Então, eu sou uma pessoa feliz. Eu não tenho problema, eu estou cheia de problema. Imagina, fazendo uma obra do tamanho que eu faço, inventando tudo que eu faço, trabalhando do jeito que eu trabalho, com filho, com gato, com toda a situação de família, com mãe, com tudo, com avô, né? Lógico que eu tenho problema, todo mundo tem. Mas eu sou feliz, bem feliz. Nossa! E não é por isso, não é porque eu durmo toda noite maravilhosamente bem, não tem nada a ver com isso. Eu sou feliz absolutamente porque eu tenho desafios, eu consigo encarar esses desafios, eu tenho recursos, eu tenho pessoas que me apoiam, né? Mas eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero, tudo isso ainda está no campo do sonho, que eu alimento, obviamente, eu gostaria de poder alcançar, mas a felicidade não é coisas que você tem, né? Felicidade é estar aí, encarnado em você, com seus desafios e cercado das pessoas que você considera que valem a pena. Então, felicidade é algo que a gente constrói. Felicidade não é uma condição, é uma conquista, né? Mas é isso que eu queria falar sobre comunicação com vocês, né? Que já de novo fiquei 40 minutos, que não é para fazer isso uma live. A live não é para ser de 40 minutos, é um compromisso que eu tenho que ter comigo mesmo. Senão tem um cidadão que assiste isso aqui inteiro depois, né? O cara olha 40 minutos e você fala, pelo amor de Deus, que essa mulher ficou falando 40 minutos. Muito bem. Muito bem, Leandra. Show de bola. É isso mesmo. Vai construindo essa história aí, que a gente está cheio de professor sensacional na pós, que você vai adorar conviver com eles. A especialização da Santa Casa tem uma coisa muito legal, porque ela, pelas referências que ela recebeu, a gente tem gente muito, muito, muito boa lá fazendo. Então a turma fica incrível, a gente aprende mais com o grupo do que com os professores, é uma coisa sensacional. Não que os professores não sejam sensacionais também, porque é um time que foi construído. Eu garimpei ao longo da minha vida essas pessoas, eu cativei essas pessoas para ficarem perto
de mim ao longo da vida. Então, gente como a Maria Carol, que quem tem uma aula com ela não esquece jamais, Márcia Bel, Cristiane Lopes, todo esse time sensacional. Povo, beijo para vocês, a gente se vê. Não esqueçam de divulgar os cursos da Inédita, me ajuda, tá bom? Por quê? Porque a coisa mais difícil do mundo hoje é você se destacar na multidão. Tem tanta coisa acontecendo que ninguém consegue botar um highlight. O que você tem que fazer? Tem que ficar escrevendo um monte de vídeo de persuasão, fazendo texto dizendo vem aqui que você vai ser feliz comigo. Não aguento isso, gente, não é para mim. O que eu preciso? Eu preciso do seu depoimento, eu preciso que você diga para as pessoas que você já veio aqui, que você conhece o trabalho, que você dá uma força, que você pegue o link, que você divulgue na sua página, que você divulgue para os seus amigos, que você lembre de mim no jantar com os seus amigos e fale sobre o trabalho da gente, tá bom? Por favor. Repetindo, então, o que a gente tem por aqui na Inédita? A gente tem Neurociência Aplicada à Educação, primeiro curso da sala nova da Inédita, Inédita 4.0, que eu já vou explicar o que é 4.0. Espera que eu estou fazendo um vídeo para falar sobre isso. Neurociência Aplicada à Educação, 7, 8 e 9 de julho, curso comigo, com a Marília Albuquerque e Luciana Costa, 3 professoras da pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação da Santa Casa. Depois, o que está rolando mais? Para você que está meio ruim de grana, mas que quer começar a estudar neurociência, Neurociência para Todos, curso online. Divulga para o pessoal. Todo mundo pode fazer esse aí e é super importante para autoconhecimento. Esse é o curso que todo mundo tem que fazer na vida, tá bom? E esse aqui que é a diversão garantida ou seu dinheiro de volta, imersão em neurociência 24 horas com a doutora Carla Chuepo, falando tudo sobre neurociência que pode interessar para qualquer tipo de pessoa, tá bom? Para entrar na pós, tem inscrições em novembro para um processo seletivo, tá bom? Isso após da educação. Após em gestão de pessoas, será a próxima turma só em agosto de 2018, inscrições em junho. Em tempo, eu aviso vocês, fiquem atentos à nossa comunicação, tá bom? E, já que o Elvio lembrou muito bem, eu estou dia... Peraí que agora eu preciso pegar aqui na agenda. Desculpinha, mas é assim. Já não tem memória essa hora, né? Que suporte isso. 26 de agosto, eu estarei em Recife com uma palestra sobre jornada emocional e educação, tá? O pessoal de Recife está falando assim, as pessoas dizem que vai ser que a sua palestra é para neurocientista, que a gente não vai conseguir entender. Então, você que já viu palestra minha e tal, faz comentário, explica para as pessoas que é para todo mundo, que é para todo mundo entender, que eu faço questão de me comunicar de um jeito que todo mundo compreende, tá bom? E é isso aí. A Dani falou que a Carol é sabida. A Carol foi minha aluna, tá bom? Por isso que ela é sabida. Brincadeira. A Carol é especialíssima, mas foi minha aluna sempre. Nos últimos 22 anos, todo mundo que estudou na Santa Casa, na graduação, foi meu aluno. Então, a Carol é uma dessas maravilhosas que passou por lá também, mas que hoje faz uma carreira solo espetacular em psiquiatria. É minha indicação em psiquiatria para quem precisar. Olha o Rademar por aí. Beijo, beijo, beijo para todos vocês. Se cuidem. A gente se vê na quarta-feira que vem. Teve gente que me pediu para falar sobre sonhos. Eu já falei sobre sono. Eu vou falar sobre sonhos na quarta-feira que vem. Vou arriscar, tá bom? Beijo. Até. Se cuidem. Valeu. Quem sabe eu trago a minha mãe para falar de sonhos. Quem sabe? Beijo. Até.